Salve, salve galera, chegando aqui com mais uma entrevista especialíssima do Estúdio Motorsport.com aqui na Arquibancada Porto. Cobertura do GP de São Paulo de 2025. Eu, Carlos Costa, companhia de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. Felipe, obrigado pela parceria neste bate-papo que recebe ninguém mais, ninguém menos que Denner Pires, CEO da Porsche Cup Brasil. Denner, obrigado pelo seu tempo, sei da correria em meio a mais uma etapa brasileira da Fórmula 1 que o seu 20º ano conta com a Porsche Cup Brasil. Obrigado, Denner. Obrigado vocês pelo espaço, por essa oportunidade de falar um pouquinho aqui da nossa parceria com o GP. É verdade, 20 anos, né? Começamos ali no kartódromo, ainda nos primeiros anos ali no kartódromo, e devagarzinho fomos crescendo, e hoje temos uma operação ali importante com 60 carros na pista. Boa. É a etapa mais difícil para vocês? Ela é mais difícil ou não necessariamente? Eu acho que é difícil medir o que é mais difícil, cada uma com a sua particularidade, né? Quando você fala que você vai levar 60 ou 80 carros para Portugal para fazer uma etapa lá, você pensa que também é a mais difícil, né? Mas eu acho que a equipe é super bem treinada, super bem preparada, acho que a programação ajuda muito. Aqui no GP, a gente a cada ano vai melhorando um pouquinho, então ela já ficou uma operação que a gente já, vamos falar assim, domina. Claro, tem o desafio do tempo, o desafio do impacto de um evento como o GP que está crescendo cada vez mais, mas está na mão, dá para fazer bem. Interessante esse crescimento, o impacto que tem no evento, inclusive em questões assim, mais fundamentais para a realização de uma corrida, que é a chegada dos equipamentos, das pessoas, dos pilotos e tudo mais, mas é até legal trazer uma dimensão de como está essa a ação da Porsche Cup Brasil no GP, né? Tem camarote para mais de 1.000 pessoas. Como é que tá isso? Não, tá muito bem, não chega a ser para mais de 1.800 e poucas pessoas. É gente, hein? É gente. Mas é um camarote que tá aqui, vizinho da gente aqui, né? Tá ali na curva da junção, onde a gente tem um lounge ali importante para receber convidados, patrocinadores e tudo, mas tem toda uma área técnica também, porque a gente está fazendo corrida para 60 carros aqui no fim de semana. São duas categorias, né? 25 carros na Challenge e 35 carros na carreira. E imagina que tem uma quantidade importante de pessoas trabalhando, tenho mais de 200 e poucas, 300 pessoas trabalhando, entre mecânicos, engenheiros, o pessoal de staff, de organização. E é um local assim um pouquinho difícil, porque é uma rampa, porque não tem um nivelamento muito bom, ali a gente tem que se adaptar, mas funciona bem e todos os anos tem funcionado bem, e o mais importante é a gente entregar um show do nível que o GP merece, e a gente está empenhado com isso. Quando foi o start dessa parceria com o GP, o seu contato, primeiro como surgiu essa coisa, eu quero estar no GP, foi com Bernie, foi com Tamas na época, não sei, como foi fazer acontecer? Bom, o primeiro ano de Porsche Cup aqui no Brasil, 2005, nós tínhamos 15 carros no grid, e numa conversa com o Tamas, eu sempre quis fazer junto com o GP, porque existe já uma história. Para quem não sabe, o Super Cup, que é o campeonato, vamos chamar, mundial da Porsche, ele acompanha todo o circuito europeu da Fórmula 1. E alguns Porsche Cups, como por exemplo o da Austrália, ou algum outro de alguma outra localidade que eu não me lembro, acompanha também o GP lá no local. Falei, por que não colocar a Porsche Cup aqui no GP? E nesse momento a gente era ainda pequeno, uns 15 carros, começando no primeiro ano. Então a gente nesse primeiro ano corremos no sábado, e eu conheci o Tamas, foi uma amizade muito legal, uma confiança mútua muito legal. Ele falou, vou te colocar no sábado, e logo que você vai aprontar. E eu falei, vou me comportar bem, no ano que vem a gente vai correr no domingo. E de lá pra cá a gente só veio aumentando. Os 2-3 primeiros anos a gente sediou ali no kartódromo, né, nas garaginhas do kart e tal, bem pequenininho ali, um pouco precário. E aí surgiu essa oportunidade, foi um projeto que a gente desenvolveu juntos para ocupar aqui a área da junção, né? Ainda não tinham hospitality centers como este aqui, tá? São mais arquibancadas, então ali era o primeiro hospitality center que juntava arquibancada, tribuna, né? E uma garagem para carros e de fato uma entrada e saída para a pista. Pô, legal. Tamas agora não é mais o promotor, o Alan Adler
desde 2021, se não me falha a memória, segue a interlocução plena ali com a promoção da corrida em âmbito local, né? Ou vocês já chegam a ter uma interlocução com a FOM em nível global? Como é que é isso? Não, a nossa interlocução maior é com eles mesmo, é com o Alan e com o Francisco, né? Que no passado era com o Tamas. Eu preciso lembrar de uma pessoa aqui também que colaborou muito para tudo isso, que foi a própria Cláudia Ito e a Fabiana Eccleston. Porque no início eu comecei uma conversa com o Tamas, depois com quem eu negociava era com a Fabiana, né? A Fabiana ainda não era esposa do Bernie nessa época, ela trabalhava aqui na estrutura do GP, e até me encontrei com ela agora em Estoril. Ela esteve lá e a gente ficou lembrando, né, as primeiras etapas, 2015, 2016 da Porsche Cup, e eu sentava ali com a Fabiana também para organizar tudo. Quando teve essa mudança para o Francisco e para o Alan, foi também muito boa, mas também o que teve de muito bom foi que a equipe permaneceu a mesma. Então ali tem uma série de pessoas, né, a Luciana, a própria Patrícia, Fabiano, o Biasi, então todas essas pessoas que já trabalhavam com a gente dentro da gestão do Tamas continuaram trabalhando dentro dessa nova gestão, Alan e Francisco. Então a gente não teve nenhum problema, muito pelo contrário, funcionou tudo bem e cada vez a gente está se conhecendo melhor, está avançando, está aumentando os passos. Então eu acho que funciona muito bem, para mim funciona bem. Denner, a Porsche tem algumas casinhas, né, que eu imagino que você vai ticando, a questão da qualidade técnica dos carros, e o Nicolas Costa veio aqui, estava citando a qualidade dos pilotos, né, são todos, a maioria gentleman driver, mas caras que, eles usam um termo que eu gostei, que é faixa preta na vida, assim, grandes empresários e tal. Aqui o espaço é mais concorrido e tudo mais. Como unir essa questão que para eles deve ser um grande barato de correr junto com a Fórmula 1, mas não tem um acesso para todo mundo? Como é que você controla essa equação que é mais apertada aqui? Não, primeiro, voltar um pouquinho aqui, quando você fala de gentleman drivers, eu queria te falar o seguinte. Imagina um grid que do primeiro ao 20º tem 3 décimos de segundo. Tem gentileza aí? Não. Não tem. Ah, sim, claro. Então eu diria o seguinte, são pessoas que uma grande parte não vivem do automobilismo, algumas até vivem, mas não vivem do automobilismo, mas fazem isso com a mesma seriedade, a mesma dedicação e foco como quando estão lá no seu trabalho. E estão ali buscando milésimos de segundos e cada vez evoluindo mais. Então é por isso que o Nicolas fala faixa preta, né? Porque eles são realmente muito bons pilotos, né? Claro, quando a gente chega aqui no GP, nosso evento aqui, que vai acontecer agora em 22 de novembro, é um evento para, na arquibancada, 35 mil pessoas, e na parte VIP, eu estou falando de 7 mil, 8 mil, com show, com uma série de ações, né? que aqui no GP a gente tem que limitar. Então a gente limita uma quantidade de convidados, a gente limita a quantidade de ações que a gente consegue fazer, porque a gente está fazendo parte de um outro evento muito grande. Mas isso faz parte do nosso calendário. E o nosso calendário, ele tem vários tipos eu chamaria de entregas, né? Uma coisa é quando a gente está aqui em São Paulo, numa etapa que a gente está sozinho e ocupa o autódromo todo. Uma coisa é quando a gente vai para um autódromo feito Velocitar, que tem uma área menor, mas também tem uma mesma importância para a gente tem que reduzir uma quantidade de convidados também. E outra coisa é quando a gente vai lá, por exemplo, para Portugal, ou para Espanha, ou para Argentina, né, que os autódromos são bons, são grandes, mas a gente lá ainda está conquistando mais espaço do público. Já tem tido grande público, por exemplo, em Portugal, em Estoril, encheu as arquibancadas já e tudo mais. No próximo ano a gente deve ativar também em Portimão. E a gente vai se adaptando às condições que a gente tem, né? Importante a gente levar o nosso show, que também não está só na arena, está também na TV. Sim. É transmitido pela Band. É a gente levar o nosso show com a mesma qualidade técnica, qualidade esportiva, né? Para todo mundo que está na TV. E dentro do autódromo a gente vai de acordo com o que o espaço naquele momento oferece. Eu fiz uma pergunta para a Regina, queria perguntar para você também.
a Fórmula 1 cresceu demais no mundo inteiro, mas aqui em Interlagos a gente nota, eu citei para ela que meu segundo ano de cobertura eu fiz a galera, eu fazia público. Sexta-feira não tinha ninguém, ou muito pouco, ali do Senna e olha lá, e mesmo o sábado de manhã no treino livre, não tinha tanto jeito, o pessoal venha pro quali. Hoje, o pessoal, se abrir na quinta para vir ver entrevista, o pessoal tá vindo. Sim. O impacto disso para Porsche, porque a programação inteira ficou muito cheia. Então, os pilotos correm para um Maracanã não, para uma Interlagos lotado. Isso aí. Mas eu quis trazer esse componente popular do futebol, que a GP do Brasil virou um evento popular de quantidade. Sim, o evento ficou grande, né? Hoje mesmo, eu tava vindo para cá e parece que a gente veio pro GP não é nem de sábado, parece que é domingo. Sim. Né? Aqui em volta tava trânsito parado, eu fiquei parado no carro ali, esperando uma vez para poder entrar no autódromo. Então tá muito maior e é muito legal você ver o quanto mais as pessoas estão consumindo o automobilismo, né? Fórmula 1 hoje ficou muito mais, vamos falar, popular. Uma coisa que me chama muito a atenção, antigamente algum convidado falava assim: Denner, eu precisava ir lá na Fórmula 1, me arruma um convite, eu gostaria de ver, eu sou fanático, eu gosto. Passou um pouco tempo, eu preciso levar o meu filho. Acredite ou não, agora a grande maioria é a filha. É a filha que é fã do piloto X, que é fã do automobilismo Y. Outro dia eu estava com um amigo que também corre aqui com a gente, o Pisani, e ele falou: olha, a minha esposa, ela é mais zen, ela curte mais o yoga, ela curte mais uma coisinha, e nunca me acompanhou muito nas corridas. E aí essa corrida que a gente fez em Portugal, ele falou: levei a família, porque a gente também ia fazer um programa lá, Marrocos e tal. E as meninas acabaram indo, e a esposa, para o autódromo. E ele falou: cara, as meninas estão contagiadas, elas querem voltar para todas as corridas da Porsche Cup. É lógico que esse fenômeno na Fórmula 1 é muito maior ainda, então é muito legal. Quando você vê que um pseudo público, que você diria não é o público que está tão interessado, está super interessado. Sim. Então isso é muito legal, acho que para o automobilismo, não só para a Porsche Cup, para o automobilismo em geral, no mundo todo, né? Que a gente sabe que é o esporte, é o segundo esporte do brasileiro, né? E agora mais ainda que a gente tem novamente um brasileiro lá, então toda a sorte do mundo pro Gabriel, que tenho certeza que vai representar a gente muito bem. E isso dá ainda mais um push ainda para todo mundo estar super ali envolvido com o GP do Brasil. Que é interessante, né, Carlos? O Geraldo Rodrigues veio dar uma entrevista aqui, o grande empresário de pilotos e tal, e ele citou duas coisas que você acabou de falar. A primeira, do crescimento da Fórmula 1 ter respingado em várias categorias. Sim. Então ele trabalha com o Lucas Moraes, campeão de rally, como as pessoas querem acompanhar a corrida. Sim. E essa coisa da menina, ele falou a mesma coisa. Antes era meu filho, agora eu quero levar minha filha. Isso é muito positivo. Sim, sem dúvida. Até antes do Bortoleto, né? Agora com o Bortoleto... Isso. Vai dar Sim, sem dúvida, mas é pura verdade. E antigamente eu via, se vinha uma família, né? O menino interessado, o marido interessado, a esposa nem tanto, e a menina totalmente assim, que hora que acaba isso aqui? Mudou totalmente. Totalmente as meninas querem vir, querem conhecer os pilotos, querem conhecer mais do esporte. E não é só conhecer os pilotos como ídolo, querem conhecer mais do esporte, querem entender por que tem pneu mole, pneu duro e a asa e DRS e tal, isso, aquilo. Essa é muito legal. Tem um programa como Girls on Track que eu acho que promove muito essa integração, né? Sim, sim. Vale lembrar que na nossa equipe tem várias meninas. Lá na nossa sede, onde a gente tem ali 120 pessoas, dessas 120, 65, 70 são mecânicos, e dessas 60 tem 8 meninas, 9 meninas. Aqui no fim de semana, meninas ali, se você for ali, vê tanto na parte de pneus, na engenharia, mecânica, meninas correndo também, né? Tem a Antonella, tem a Cecília, vai ter mais uma menina no ano que vem. Opa, quem? Sim, a irmã do Léo Herman. Ela vai começar ali na Sprint Trophy. Talvez vai ser concorrente da Letícia, né? Então as meninas estão cada vez mais consumindo o nosso esporte. Isso é muito legal. Pô, sensacional, sensacional. E pro ano que vem, você citou já uma nova participação feminina, Letícia por fora, no caso. Sim. O que mais tem aí no horizonte para 2026? Olha, tem assim várias coisas. Eu acho que assim, o grande que hoje está me tomando tempo e tudo mais é a gente abrir 24 horas de Le Mans, né? Então hoje a gente está aqui num evento que tem 100 mil pessoas por dia.
Lá a gente vai estar num evento que tem 250, 300 mil pessoas por dia. É um negócio fora do comum, acho que vocês já conhecem. Para quem não conhece, 24 horas de Le Mans, para os carros GTs e protótipos, é um negócio, é o que tem de mais legal no mundo. Eu sempre fui fanático por essa corrida e a Porsche Cup vai enfileirar lá e vai abrir a corrida de 24 horas de Le Mans, a Porsche Cup do Brasil, né? A Carreira Cup Brasil vai abrir as 24 horas de Le Mans em junho do ano que vem. E isso, assim, pra gente está sendo um grande desafio, mas uma coisa assim com muito gosto, com muito orgulho, porque chegar lá com a nossa categoria aqui do Brasil e tudo mais, dentro de um evento daquele tamanho também vai ser uma outra dose de emoção, é muito grande. É isso que eu ia perguntar, porque a gente conversou com a Regina e tal, e ela até falou, daqui a pouco o Dena tá aqui para falar mais e tal. É um grande evento, né, Dena? Sim. Claro, a ideia não é nem ir para assuntos que você não possa revelar, o que puder falar nesse momento qual que é a maior dificuldade? Porque a logística deve ser complicada, mas você tem essa experiência de ir para eventos na Europa. Mas como que é entrar num evento desse tamanho? Porque se aqui, com corrida de 1h30 é difícil, assim, a agenda, como que é num programa tão extenso como o Le Mans? Claro, eu acho que primeiro de tudo a logística, a gente já fez provas na Argentina, já fez na Espanha, já fez em Portugal várias vezes. Apesar de parecer que a Europa é tudo igual, mas cada país tem uma certa particularidade. Uma coisa é se você é um europeu e quer transitar dentro da Europa. A outra coisa é quando você está fora da Europa, para que país você vai. É bastante diferente isso. E a gente vai para a França e depois vai para Portugal. Né? Então vai envolver transporte rodoviário, vai envolver transporte marítimo, vai envolver transporte aéreo, vai envolver hospedagem. A gente sabe que Le Mans não é um local que tem uma infra de hotéis e tudo, então é muito comum as pessoas alugarem casas, alugarem quartos, dividir casas e quartos para poder todo mundo se alojar lá. E quando é alguma equipe que você tem que acomodar 10, 15, 12, 5 pessoas, é uma coisa. Você imagina a nossa, que temos que acomodar 300, 350, né? Então vai ser um grande desafio. Mas a gente já startou esse processo antes da 24 horas de Le Mans de 25. Então algumas pessoas da nossa equipe, o Vini, o Enzo, já foram lá. A gente já conhece também a prova, mas já foram lá, já conheceram, já tatearam, já deram uma boa mapeada na situação. A 24 horas, a organização, o ACO, que é o Automóvel Clube que organiza, né, a 24 horas de Le Mans, também assim está super empolgado com a nossa ida, porque nunca ninguém de um país tão longe, né, mais sul-americano, foi como categoria, né? Claro, já tiveram vários pilotos que participaram de alguns times e tal. Então está todo mundo assim esperando como uma boa participação, a própria Porsche da Alemanha também. Eu tenho certeza que vai ser um negócio assim que quando eu ver largar lá vai dar uma já tá uma dando emocionada. Mas não é pra menos, né? Não, é verdade. A primeira vez que eu fui lá, trabalhei, foi em 1996. Eu trabalhei num Porsche, né, de corrida, um Porsche GT2 de um time alemão. E eu trabalhei como mecânico. E já naquela época eu olhei para aquilo tudo e falei, cara, nem acredito que eu tô aqui, né? Então agora imagina voltar lá com essa quantidade de carros e tudo, vai ser um negócio bem especial. Espetacular, Dani. Obrigado aí pelos detalhes e claro, a gente vai acompanhar todo esse processo. Muito na torcida dele. Não, espero que sim, espero que, quer dizer, vai dar tudo certo e quem sabe vocês possam estar lá também. Acho que a cobertura para o Brasil vai ser super importante, né? A corrida vai ser televisionada ao vivo, vai ser a prova de suporte exatamente antes da largada das 24 horas, então é a prova de suporte mais importante que vai acontecer lá no fim de semana, e aquela pista que todo mundo sabe que só abre uma vez por ano para esse tipo de prova, então vai ser uma emoção particular. E temos aqui hoje alguém muito responsável por uma categoria que está junto à Fórmula 1 no Brasil há simplesmente 20 anos. Estamos falando de Regina Franzé, diretora de marketing e eventos da Porsche Cup. Regina, antes de tudo, seja muito bem-vinda. A gente sabe que está na correria aí da Porsche, mas enfim, é importante a gente bater esse papo para justamente marcar essa conquista, vamos colocar dessa forma, dos 20 anos junto à Fórmula 1. Obrigado.
Pra gente é um orgulho imenso. Primeiro, muito obrigada de novo pelo convite. Muito prazer estar aqui com vocês, principalmente nesse evento hoje tão especial, que é a corrida preliminar da Fórmula 1. A Porsche Cup já há 20 anos participando. E eu falo que é um feito muito grande, né? Porque você está 20 anos junto da maior categoria de automobilismo do mundo não é fácil. Então, assim, a gente continua trabalhando sempre com muita responsabilidade para continuar que esse legado dure por muitos, muitos anos. É coisa, hein, Felipe? 20 anos. Valeu. É muita coisa. Nessa entrevista, Regina, a gente vai até focar na operação Porsche no GP. Porque imagino que seja uma operação diferente, porque vocês estão num evento que tem regras bastante rígidas. Até te pergunto, é mais rígida a parte esportiva, Porsche na pista e tal, ou a parte loco, ativações, marca, como é que se trabalha com a Fórmula 1? Então, na verdade, é exatamente isso que você falou, é um evento muito mais restrito, né? E eu acho que essa restrição, ela tem tanto na pista, né? Porque é toda a FOM que organiza tudo isso, então a gente tem que cumprir muito ali os horários. Então, aconteceu ano passado de cair uma baita chuva, nossa corrida foi cancelada, então isso pra gente vira um transtorno, mas a gente sabe também que a FOM tem que cumprir ali os horários e que o evento principal é a Fórmula 1. Então a gente tem que se adequar, se atrasa algum treino, alguma coisa, a gente tem que se adequar. E a parte ali de marca, a parte de operação, a parte de camarote também é bem restrita, porque também tem um contrato com a FOM de que não podem algumas marcas. Então marcas que são patrocinadores da categoria, elas não podem aparecer do lado de fora do camarote. Então a gente só consegue fazer essa ativação da parte de dentro. Então tudo que a gente vai fazer de exposição de marca, a gente tem que pedir uma autorização prévia à Fórmula 1, então a gente manda um e-mail, manda todo um relatório e a gente aguarda essa autorização deles. Tem que alinhar tudo direitinho tudo com a FOM, né? É tudo com autorização. E com a promoção local também, sim, né? Uma sim. interlocução. E não é tudo que eles aprovam, então assim, é um processo longo, que isso aí a gente começa desde o começo do ano e ele vai até agora, porque agora aparecem as coisas de última hora que a gente tem que conseguir, a gente não pode fazer nada de filmagem na área, então é bem restrito ali. Inclusive o direito de transmissão é um outro esquema na comparação com o stage de campeonato. Exatamente. E a gente tem, né, agora que você está aproveitando que você está falando de transmissão, a gente tem as corridas ao vivo na Band. Então isso é muito legal. Então a gente vai ter 2 corridas amanhã, uma da carreira, uma da challenge, e 2 corridas no domingo, e elas vão ser ao vivo na Band. A pergunta que eu tenho é no sentido da negociação em si. Quando vocês começam a montar o GP, tem Fórmula 1, tem Porsche e tem Interlagos, que também é um ecossistema que mudou muito nos últimos anos por causa de presença de show e de do que virou um bicho diferente. Como que é essa conversa? Prefeitura, Fórmula 1 ou não? A prefeitura é uma questão da Fórmula 1, Porsche é com a Fórmula 1. Como é que é? Exatamente. O contrato da Fórmula 1, da empresa que organiza a Fórmula 1 no Brasil, é direto com a prefeitura e o nosso contrato é todo com a Fórmula 1. Não tem nada a ver com a prefeitura, nada. Então a Porsche Cup, ela subloca um espaço da Fórmula 1 dentro do autódromo. Então a gente está ali na Curva do Lago, a gente começou em 2005, a gente ficava no kartódromo, então era um espaço super restrito ali, acho que você conhece o kartódromo de Interlagos, então assim, a gente tentava tirar leite de pedra ali, porque é um espaço bem limitado. E aí quando foi em 2008, a gente conquistou esse espaço aqui, a gente começou ali com 400 pessoas, aí foi aumentando, esse ano a gente está com um camarote de 1.000 pessoas por dia, uma área imensa, e acho que a cada ano a gente está conquistando mais e as marcas são muito interessadas. Hoje a gente tem muito cliente que quer estar aqui. Então, assim, a nossa relação também é muito boa com a Fórmula 1, porque é uma relação, acho que a gente acabou tendo uma relação de confiança, uma relação de liberdade muito boa. O promotor da Fórmula 1 no Brasil mudou, mas a Porsche Cup segue firme e forte. Aliás, a Fórmula 1 cresceu, a Porsche Cup cresceu, o interesse do público também. Imagino eu que a complexidade para botar tudo isso de pé também cresceu, né? Sim. A Fórmula 1, hoje o nosso acordo com a Fórmula 1 é assim, eles entregam pra gente a estrutura pronta, né? Então no passado eles fizeram ali o desenho inicial, hoje a gente tem muito a liberdade de mudar isso. Então a gente tem ali o nosso espaço. Então a gente, como Porsche, a gente tem a nossa parte de estrategista, então a gente desenha o nosso espaço, a gente desenha o nosso layout, a gente desenha toda a parte ali operacional e a gente que faz toda a ambientação do espaço, toda a parte de catering a gente que contrata, então toda a parte de dentro do camarote é a Porsche Cup que organiza. A Fórmula 1 hoje nos entrega a estrutura, a gente que faz todo o resto. Uma coisa que me interessa de saber é a questão da arquibancada, de público, porque
vem bombando, a coisa bombou. Eu me lembro bem de meu segundo ano de cobertura, eu fazia a galera. Sexta-feira não tinha ninguém, se sobrava convite e tal. Então, e ao mesmo tempo, em dias de sessões importantes, as pessoas chegavam mais tarde, às vezes tinha gente que perdia um treino livre 3 do sábado de manhã. Com esse negócio de ter crescido, como que impactou vocês? Porque assim, não há mais nada em Interlagos que fique vazio. Então uma corrida de Porsche tá lotado, hein? Como que é isso? Não, os nossos pilotos piram, né? Imagina. Porque você tá aqui, né, tendo um público de arquibancada de Fórmula 1 podendo assistir eles, então assim, eles adoram. Acho que a nossa corrida mais requisitada no calendário é a corrida preliminar de Fórmula 1. Isso vem crescendo, o nosso grid vem crescendo também. E assim, eles têm assim, um orgulho imenso de estar correndo aí com um público de 60 mil pessoas. É o que você falou, na sexta-feira não tinha tanto público como é hoje. Agora, para você entrar no Autódromo de Interlagos ali é uma luta, tá tudo muito fechado. Então, assim, cresceu tudo muito, né? Mas a gente fica muito feliz pelo automobilismo que tá crescendo no Brasil. Acho que a Band, infelizmente a transmissão da Fórmula 1 não vai estar mais na Band, mas eu acho que a Band contribuiu muito, né, pelo crescimento ali da Fórmula 1 nessa parte. E aí, ano que vem, estamos voltando aí com as transmissões na Globo. E é isso, eu acho que tá tudo muito crescendo, tudo muito evoluindo. Fórmula 1 também evoluiu muito aqui na parte do Brasil. A entrega deles, assim, é sensacional. Se você vai olhando em torno, tudo que eles montam aqui é um trabalho, assim, de guerra mesmo. E eles entregam com muita excelência. Lógico que, como todos os eventos, tem ali os seus perrengues, tem as suas dificuldades, mas eles entregam com muita excelência. Agora, você citou o prazer dos pilotos da Porsche Cup de correr no evento Fórmula 1, né? A gente até bateu um papo com o Nicolas Costa, que disse que teve o sonho da Fórmula 1 interrompido, mas ganhou corrida e título com a família aqui na Porsche Cup como evento da Fórmula 1. Como é que é essa interlocução com os pilotos, do quão diferente é esse evento esporte na Fórmula 1 e as histórias aqui que vocês já presenciaram nesse evento junto à categoria máxima? Eu acho assim que a satisfação do piloto em estar correndo num evento que é preliminar da Fórmula 1, porque todo mundo hoje é muito fã da Fórmula 1, né? Os pilotos são super fãs da Fórmula 1, então se você está correndo no mesmo circuito, que logo depois vai entrar a corrida de Fórmula 1, para eles assim, é uma grande satisfação. Então eu acho que é isso, é o que você falou, a realização de um sonho. Então eles não podem estar ali na Fórmula 1, mas eles estão. A gente tem a satisfação também de fazer o mesmo pódio da Fórmula 1. Então a Porsche Cup a gente usa o pódio da Fórmula 1. Então quando termina a corrida, os nossos carros param ali na reta, os pilotos descem e a gente sobe ali. Então é toda uma organização disso também. Então assim, a gente vem, os carros que terminam a corrida, a gente para na reta. Aí a gente vem com a nossa equipe vem com 2 vans pela pista. A hora que passa o último carro, vem 2 vans seguindo. A gente para na pista, nossos mecânicos descem, assumem os carros, levam para o nosso QG e os pilotos sobem para fazer o pódio. Tem mais 2, posso, Carlão? A primeira e nem precisa abrir detalhes, a ideia não é essa. Mas ponto de vista comercial, já que há tantas restrições, quando vocês fecham um pacote temporada, é uma prova que tem uma entrega diferente, ela já nasce assim no calendário, por exemplo, o patrocinador que fecha o ano da Porsche, a comercialização da etapa Interlagos GP do Brasil, ela é à parte, é uma célula independente? Na verdade, assim, quando a gente faz uma proposta de patrocínio, então a gente tem várias entregas. Aí todas do ladinho tá entre parênteses assim, exceto Fórmula 1. Exceto Fórmula 1. Então pro ano que vem, Le Mans vai estar lá entre parênteses, exceto Le Mans e Fórmula 1. Então a única coisa que a gente consegue comercializar são as credenciais VIP. É a única coisa, de resto não é nada comercializado. A minha segunda pergunta era Le Mans. Então já dei spoiler aqui. Você levantou. Le Mans, em que pé tá? A gente tá na torcida para que dê certo. Já deu certo ou está a caminho? Está a caminho de dar certo. Inclusive a gente está com os organizadores aqui de Le Mans, que estão aqui, que vieram conhecer a estrutura que a gente tem. Le Mans acho que é um sonho à parte, assim, é um sonho do Denner, é um sonho acho que de muitos pilotos de estarem correndo nessa corrida tão importante, acho que é a corrida mais importante, né, 24 horas de Le Mans. Então assim, a gente está em vias de, acho que só se der alguma coisa de logística ali, que a gente está terminando papelada, mas assim, todas as nossas forças, todo o nosso empenho, a gente já colocou essa corrida no calendário, em junho, de 12, 13 e 14 de junho, Porsche Cup Brasil estará em Le Mans.
Que legal. Não é à toa que é da tríplice coroa do automobilismo, as 24 horas de Le Mans. E claro, Mais Porsche uma Cup, corrida importante aí pro currículo. Vamos assinar. o currículo internacional da Porsche Cup, que é farto, né? Exatamente. A gente já correu em Portugal, Barcelona, Argentina, agora vamos para Le Mans e aí GP do também Brasil. GP do Brasil. E aí também o Céu é o Limite, Esse era é isso? o limite, exatamente. Ainda estamos sonhando um pouquinho mais. Quem sabe Spa, quem sabe? Tamo... Vamos lá, vamos lá. Depois quando o Denner vier aqui, daí você cutuca ele e fala quais são os próximos passos. Boa. Colocaremos Denner Pires contra a parede. Mas isso ó, aí. galera, Com o aval da Regina. Se ele não ficar feliz, é que a Regina pediu. tá gravado aqui. Tá gravado. Vocês viram, tá gravado. Regina, queria agradecer demais o seu tempo, Obrigada. bate-papo, Eu é que sempre um prazer. agradeço. Eu sou super fã de vocês, super fã do trabalho de vocês, de estarem acompanhando, cobrindo o automobilismo, sendo parceiros da Porsche Cup, isso pra gente é bem importante. Muito obrigado, valeu Felipe, valeu galera. Sentar o dedo no like, se inscrever, hypar e claro, ativa a notificação para receber o alerta desse conteúdo e de tantos outros aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Valeu, falou, tchau, tchau.